clássico majestoso, o último tema, talvez relacionado diretamente ao clássico majestoso, é que o Corinthians fez denúncias com relação a cânticos homofóbicos da torcida do São Paulo, fez essa denúncia à CBF. O Corinthians formalizou essa denúncia e no ofício encaminhado à CBF, ao STJD e à Federação Paulista de Futebol, Corinthians anexou vídeos que mostram gritos preconceituosos vindos da arquibancada ao final do segundo tempo, no confronto que terminou com a vitória do São Paulo por 2-0. O clube também criticou o fato de que tais manifestações não foram registradas na súmula da partida. O jornalista da Rádio Bandeirantes, o Luiz Fabiani, foi perguntar, encontrou o Daronco pessoalmente depois do jogo, perguntou para o Daronco se ele tinha relatado na súmula, e o Daronco disse que não ouviu esses gritos. Os gritos ao que o Corinthians se refere são sobre a música, né, do Gambá, Me Diz Como Se Sente, essa aí, que eu não sou nada fã. Mas tá aí a notícia, JP, o Corinthians denunciando esses cantos à CBF, lembrando que, para falar a verdade, assim, sendo bem sincero, a gente tirando não a máscara, não ia falar máscara, saindo do papel de torcedor do São Paulo. Corinthians, no futebol brasileiro, foi o único time que jogou de portões fechados por conta de cânticos homofóbicos. Inclusive, eu estava no derby do Campeonato Brasileiro na Arena Barueri, no começo desse Campeonato Brasileiro. O torcedor do Palmeiras fez cantos claríssimos homofóbicos contra o Romero, e o Palmeiras só tomou uma multa. Também não jogou de portões fechados. Eu acho que, na minha opinião, é importante a gente tentar mudar essa cultura do futebol brasileiro. O que você acha? O que você pensa? O Corinthians fazendo essa denúncia com relação aos cantos da torcida do São Paulo. Pois é, Boni. Apesar de ser um time que não é exemplo para isso, né? No caso, o Corinthians é um time que todas as vezes que o São Paulo vai jogar em Itaquera, a torcida entoa ou entoava, porque agora eles, pelo menos no último jogo, eu não lembro de ter ouvido um coro da torcida, alguns torcedores ou outros ali, mas a torcida parou de cantar por conta da punição que sofreu, não é porque se conscientizou, não. Sofreu uma punição de portões fechados, aí fala, bom, agora a gente não pode fazer isso mais, porque é um time que, historicamente, cara, ofende o São Paulo de forma homofóbica, né? É um time que a torcida Sim. Tem cantos homofóbicos contra o São Paulo, fala de jogadores do São Paulo que passaram por aqui, enfim, falavam muito de alguns jogadores, inclusive jogadores específicos sobre isso, inclusive o apelido maldoso do São Paulo, né, da alcunha, né, do Bambi veio de um corintiano, então, né, enfim, não é um exemplo para nada disso, mas, de fato, isso não dá razão ao São Paulo, à torcida do São Paulo, entoar cânticos homofóbicos. Esse cântico aí também já deveria ter sido encerrado, é algo que deveria ter ficado apenas no passado e não ter feito mais, porque além, né, da questão da punição de prejudicar o time, também não é certo, né, Boni? A gente sabe que hoje não cabe mais esse tipo de coisa no mundo, né, e isso inclui o futebol. Então, é piada, cara, tem coisa que não é piada, tem coisa que, né, a gente não quero que lacrar nem nada, mas, tipo, não dá, cara, não dá pra acontecer esse tipo de grito mais, esse tipo de cântico. Então, acho que o torcedor do São Paulo precisa ter essa consciência e parar de cantar isso, até porque não tinha necessidade, né, Boni? São Paulo tava ganhando o jogo de 2-0, vamos apoiar o time, cantar música pra apoiar o time, aí ficar cantando pra ofender o rival só, cara. Acho cara, é uma coisa tão desnecessária. Deixa isso pra eles, sabe? Eles que gostam eles se preocupam muito mais em ofender o rival do que apoiar o próprio time. Deixa eles fazerem isso, a gente apoia o nosso time aqui. Não, tem tanta coisa melhor para gritar, mesmo se quiser dar uma zoada no rival, é sempre importante também, mas tem tanta coisa melhor, sabe? Tanto que você falou, o que você falou, né, da questão do apelido do Bambi. Hoje o torcedor de São Paulo tá nem aí para ser chamado de Bambi. Primeiro que eu já vejo pouca gente chamando de Bambi. Quando vem alguém fala, tá bom, ok, legal. Pô, não tem tanta coisa melhor para gritar. Enfim, essa é a notícia com relação a essa denúncia do Corinthians feita à CBF. Boni, pra gente voltar, então, mas só para encerrar esse assunto, Boni, assim, reforçar aqui, por mais que eu ressalte aqui que o São Paulo tá errado, a gente torce para que não tenha, lógico, a punição mais grave, né, mas ainda assim,
de fato, São Paulo tá errado. O Corinthians é zero exemplo para isso aí, tá? Isso a gente Isso é tem, verdade. isso para mim é até uma certa hipocrisia do clube corintiano, tá? Porque talvez o time que mais grite, mais solte cânticos homofóbicos no estádio para o São Paulo seja o Corinthians. Né? Todos os rivais do São Paulo soltam cantos homofóbicos há muitos anos e nunca deu em nada. O Corinthians aconteceu a primeira vez agora, recentemente, quando teve os portões fechados. Inclusive, a gente viu o tweet, né, do clube, do próprio clube, né, incitando o cântico homofóbico que estava sendo entoado em Itaquera. Então, o Corinthians reclamar disso aí é, no mínimo, uma hipocrisia sem tamanho. A vigilância tem que ser com o próprio clube, com os outros, mas também com o próprio clube, né? Com os próprios torcedores.